tempo, estávamos fora, tiramos umas férias do estudo bíblico, viajamos de férias, mas já retornamos e depois aconteceram várias coisas que não foram possíveis retomar o estudo bíblico logo. Mas que bom que hoje nós podemos recomeçar, né? E espero que Deus continue nos abençoando, que mais e mais pessoas possam vir participar, estudar a palavra de Deus, descobrir como ela é maravilhosa, abençoadora, que traz para nós ensinamentos maravilhosos. Vamos ter uma palavra de oração e eu vou pedir hoje que a Simone ore por nós para iniciar o nosso momento de estudo da palavra. Ok. Querido Deus, eu te agradeço, Senhor, por podermos, ó Deus, aprendermos um pouco mais da tua palavra. É com muita alegria que nós reencontramos, ó Deus. Eu gostaria de pedir ao Senhor que esteja abençoando a pastora Noemi, que ela possa ser o instrumento para nos abençoar essa noite, para nos ensinar, que possa ser muito produtivo esses momentos na tua presença. Fala conosco, Pai, e nos dá um coração obediente àquilo que aprendermos nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, eu vou ler o texto, né? Talvez alguns já conheçam, quem lê bastante a Bíblia já conhece, mas para outros pode ser um pouco desconhecido, né? O Antigo Testamento, nem todas as pessoas gostam de trabalhar, e nem todos os pastores, mas eu sou uma pessoa que sou muito fã do Antigo Testamento, então eu gosto de entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, nós vamos abrir nossa Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, os versículos de 1 a 7. 2 Reis, capítulo 4, os versículos 1 a 7. Eu vou ler na linguagem de hoje. Certa mulher que era viúva... O meu marido botou a leitura e eu quase que infartei, pensando que todo mundo tinha caído da internet. Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou um pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Eu achei, assim, muito impressionante esse texto. E eu gostaria de colocar aqui algumas ideias, mas eu gostaria que vocês pensassem numa pergunta: o que
é que você tem em casa? Primeiro, né, o que é que você quer que eu faça por ti? E o que é que você tem em casa? Pense nessa pergunta enquanto nós vamos trazendo aqui um pouco desse panorama, né, histórico dessa mulher viúva. O que posso... Não, a pergunta, então, o que eu posso fazer por você e o que você tem em casa? Trazendo para nós, a situação daquela viúva era escassez, era miséria, era sofrimento. Como vocês sabem, eu já falei aqui, né, a situação das viúvas era uma situação muito difícil quando ela perdia o seu esposo, porque era o marido que sustentava também a família. Nós não sabemos a idade desses filhos. É contado um relato, mas a gente não sabe se eles ainda eram crianças, se eles ainda eram jovens, qual era a idade deles. Mas o que acontece é que quando essa mulher ela se vê encurralada, o marido morreu, ela estava numa situação de muita dificuldade, de penúria mesmo, mas agora chegam os credores na sua casa. E os credores não dão a ela chance, né? Não conseguem ter compaixão nem misericórdia dessa mulher. E eles vão para cobrar a dívida. Mas no momento que chegam lá, essa viúva não tem nada, não tem dinheiro para pagar. Então, imagina a situação de uma mulher ficar viúva, com 2 filhos, não ter emprego, não tinha aposentadoria, e agora as únicas coisas que ela tem de mais precioso na sua vida são seus filhos. Qual é a mãe que quer se dispor ou desfazer dos seus filhos? Nenhuma mãe. E eu acho que agora, no desespero dessa mulher, dessa falta de tudo, ela procura, então, o profeta. Ela vai em busca do profeta. E ela, então, a primeira coisa que ela chega perto do profeta, ela relembra que o marido dela era um homem temente a Deus. Ele era também do grupo dos profetas, e que agora ele havia morrido, e a situação dela era desesperadora. E aqui, gente, a gente percebe, né, a situação dessa mulher, e ao mesmo tempo, né, uma situação tão difícil que ela agora vai em busca do profeta, mas ela relembra quem era o seu esposo. Ele era um homem temente a Deus. E eu gostaria de fazer aqui um parêntese, né, de que as coisas ruins, né, morte, sofrimento, dificuldade, acontece com pessoas cristãs, com pessoas tementes a Deus, né? Então, essas são tragédias, tudo pode acontecer também com pessoas que temem e que observam a palavra de Deus. E agora, o que eu venho trazer é que essa mulher, ela não fica quieta, né? Ela vai em busca de ajuda. E aí o profeta pergunta: o que eu posso fazer por você? Eu achei muito interessante essa pergunta, como a Bíblia, na linguagem de hoje, ela faz a tradução. E eu achei muito interessante. Ele não dá a receita. Ele, a primeira coisa, pergunta: o que eu posso fazer por você? Gente, quando Jesus ia curar também cego, leproso, Jesus sabia da situação daquelas pessoas, mas ele sempre perguntava: o que eu posso fazer por você? E eu acho que como que Deus quer que nós sejamos específicos, que nós possamos dizer para ele o que nós queremos, dizer exatamente o que eu gostaria.
né? Então, o que eu posso fazer por você? E depois a pergunta, o que você tem em casa? O que você tem em casa? Qual é a primeira resposta da viúva? Qual é a primeira resposta? Tem alguns vasos, né? E Não. azeite. A primeira resposta, Não tenho nada. não tenho nada. É, Olha só, a gente às vezes não repara naquilo que a gente acaba de ler. Às vezes, a gente já pensou, olha, ela tinha um vaso. Não, a primeira coisa que ela falou, não tenho nada. Vocês já pararam para pensar que quando a gente passa ou está passando por alguma dificuldade ou algum sofrimento, algumas coisas que acontecem na nossa vida, às vezes a gente foca mais naquilo que não temos do que naquilo que temos, né? Às vezes a gente foca tanto a nossa mente naquilo que não temos, do que dizer e pensar e ser grato por aquilo que temos. O que você tem em casa? Não tem nada. A não ser, aí ela completa, para ela não ser mentirosa, né? Porque ela estava diante de um profeta, então ela não podia mentir. Então ela diz: eu não tenho nada. Parece que, o que vocês entendem quando ela fala assim, a não ser um jarro pequeno de azeite? O que eu tenho é tão pouco, é insignificante. Não dá nada, não dá para nada. Não dá para vender, não dá para mais muitos dias. Não é assim que às vezes a gente age, né? Eu foco naquilo que eu não tenho e naquilo que é pouco, que praticamente não vai render nada. Gente, é tão interessante que o profeta, que ele pergunta o que ela tem em casa, é exatamente esse pouco que ela tinha, é o que precisa. O pouco que ela tem é suficiente para Deus fazer o milagre. Talvez se ela tivesse muito, né, não fosse acontecer o milagre, mas esse pouco que ela tem é o suficiente para Deus realizar o milagre da multiplicação. E então o profeta dá uma orientação para essa mulher. Vá e tem seus filhos e peça muitas vasilhas vazias para os seus vizinhos. E depois entra no teu quarto e somente você e seus filhos. E você coloca o azeite nas garrafas, nas vasilhas vazias e vai separando. Gente, eu achei tão interessante essa pedagogia do profeta. Olha só, quando a gente começa a fazer alguma coisa, encher, e de repente você vai colocando no meio das garrafas vazias, a gente pode fazer confusão, não é verdade? A gente pode esquecer de encher uma e achar que todas estão cheias. O profeta até nisso dá a orientação. Você entra no teu quarto, você e seus filhos, encha a garrafa e separe as cheias. E assim essa mulher fez. Ou seja, ela não contou para ninguém. Não era para contar. Não era. Por quê? Porque quando algo que Deus fala no nosso coração e que a gente tem certeza que é de Deus, a gente tem que fazer sem muito alarde. Por quê? Porque as pessoas que escutarem podem vir com incredulidade e pode fazer você duvidar, não é verdade? Então, o profeta pede que só ela e os seus filhos. E ela faz isso. E vai enchendo, e vai colocando de lado, até que todas as vasilhas estavam cheias. E a mulher, então, pede para que trouxesse mais uma vasilha vazia.
E o filho diz, não tem mais, mãe. E já estão cheias. Olha que coisa maravilhosa. Só que essa mulher, ela não fez ali o que deu na telha dela. Ela, com as vasilhas cheias, ela volta de novo ao profeta. Foi o profeta que deu a orientação e a palavra de Deus. E segundo a palavra do profeta, Deus fez ali um milagre. Mas, para que ela pudesse usufruir desse milagre na sua plenitude, ela não quer fazer as coisas da sua própria cabeça. E ela então volta ao profeta e diz, olha, todas as vasilhas estão cheias de azeite. E aí o profeta diz, vá, venda esse azeite, pague as suas dívidas e viva do resto. Eu acho outro ensinamento importante que a gente aprende é que o cristão precisa ser honesto. O cristão precisa dar exemplo e dar bons exemplos. Uma pessoa que tem Deus ou que se chama cristã e que deve para todos os lados e não é um bom pagador, né? Uma pessoa que anda direito com seus negócios, é uma vergonha. É uma vergonha para o nome de cristão. Então, a primeira coisa que o profeta diz, olha, vai, vende, pague as suas dívidas. E assim você pode viver do resto. Esse resto Deus ia dar a graça, né? E o milagre também para que esse milagre continuasse a sustentar durante todos os anos de dificuldades. O milagre foi grandioso, mas Deus agiu a partir daquilo que a viúva tinha. Aquilo que ela tinha para oferecer era pouco, mas é nesse pouco que Deus faz o milagre. O que você quer que Deus faça? O que você quer que Deus faça? Essa pergunta, vocês sabem quem fez para Eliseu? O que você quer que eu faça por você, Eliseu? Vocês sabem disso? Quem perguntou isso para Eliseu? O profeta Elias. Quando estava para subir, né? Quando Eliseu percebeu que Elias ia ser levado por Deus, então ele começou a seguir Elias o tempo todo, até que, cada vez que Elias falava, olha, fica aqui, eu vou em tal lugar, o Eliseu, não, eu vou contigo. 3 vezes Elias mandou que Eliseu ficasse parado num lugar, que ele ia em outro. E Eliseu disse, não, eu vou contigo. Aí, quando não tinha mais para onde escapulir, Elias perguntou para Eliseu, o que você quer que eu faça por você? Veja só, gente, como são perguntas específicas. E Deus faz esse tipo de pergunta também para nós. O que você quer que eu faça por você? Eliseu, então, o que pediu? Alguém sabe? Simone? A capa dele, né? A capa, né? A unção dele dobrada. Isso, não, ele não pediu a capa, ele pediu a unção dobrada, a porção dobrada do teu espírito. E Elias falou assim, nossa, dura coisa você pediu, viu? Dura coisa. Vocês sabiam que Elias fez apenas 7 milagres? Sabe quantos Eliseu fez? 14. Exatamente o dobro, né? Porção dobrada do teu espírito. Deus foi fiel naquilo que Elias falou sobre a palavra de Deus. Então, a Bíblia narra, né? Quais aí, a partir disso que a gente escutou, quais as lições que nós podemos tirar desse texto? Eu vou falar algumas, mas vocês também podem pensar e podem também depois colocar aqui. Uma das lições que eu vejo é de que, às vezes, nas dificuldades, eu percebo que muitas pessoas, ao invés de se
se aproximar mais de Deus, da igreja, para orar, pedir, clamar a Deus, ouvir a palavra de Deus, as pessoas tentam resolver as coisas no braço, pela sua própria sabedoria, pela sua própria orientação. Busca orientação em pessoas e não em Deus. Então, a primeira lição que eu vejo que nós podemos tirar aqui é, em primeiro lugar, clamar a Deus. Não deixar para o último recurso. Essa mulher, talvez, se ela tivesse clamado antes, buscado, talvez tivesse encontrado resposta antes. Às vezes, a gente deixa para clamar a Deus, né, como o último recurso. Né? Nós precisamos, em primeiro lugar, colocar diante de Deus toda e qualquer dificuldade. Não tem outra alternativa, não tem jeitinhos. Nós, às vezes, pensamos em muitas alternativas diferentes daquilo que Deus quer que nós façamos. Nós precisamos aprender a confiar nas promessas de Deus. O Senhor não pode ser o nosso último recurso, mas Ele precisa ser o nosso primeiro, a nossa primeira alternativa. Mateus 6,33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E agora nós vamos para outro ensinamento. Jesus, quando foi escolher os 12 discípulos, ele passou a noite inteira em oração. Ele passou a noite toda em oração com o Pai. Pela manhã, ele se levantou e foi chamar quem? Pedro, Tiago e João. Oh, você pega um copo d'água para mim? Pedro, Tiago e João, para virem com ele ser seus seguidores. Nos momentos de dificuldades, nós precisamos também parar e buscar a orientação de Deus. Talvez aquela viúva, ela pudesse buscar a clemência de outras pessoas para ajudar, mas ela não iria conseguir resolver o seu problema de uma forma definitiva. Muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades de ver Deus agir com o pouco que nós temos. Às vezes a gente acha que o que nós temos é insuficiente, é pouco demais para apresentar diante de Deus, mas o que temos é suficiente para que Deus possa fazer o milagre. Eu nunca esqueço de uma frase da minha mãe. Ela falou isso um tempo atrás, não tem muitos anos, quando a Kátia, nossa filha, era pequena. A gente morava em Colatina e, às vezes, quando a minha mãe ia lá, a gente ia visitar a minha avó, que morava lá no interior de Aimorés. Eu, então, comprava, né, alguns biscoitos e algumas coisas para levar, porque a Kátia era pequenininha, né? E aí, uma vez, eu falei com meu marido, né? Falei, Carlos, compra isso, isso e isso para levar, porque na casa da vovó não tem nada. Aí a minha mãe ficou assim, guardou essa palavra. E um tempo atrás, quando eu falei, ela me falou, né, que eu falei isso, né? Eu nem lembrava disso, mas devo ter falado, porque ela guardou. Aí eu falei assim, mãe, mas a Kátia era pequenininha, na avó nunca tinha biscoito, nunca tinha nada. Ela falou assim, tinha o suficiente. Olha só, né? Tinha o suficiente. E eu fiquei assim, isso não me saiu da cabeça. Eu falei, poxa vida, por que eu falei aquilo, né? Eu podia ter levado sem falar nada, né? Mas às vezes a gente tem essa coisa de falar da língua, né? Que a gente às vezes fala que o outro não tem nada, né? E a minha mãe falou assim, ela tinha o suficiente.
tinha o arroz, o feijão, tinha a couve que ela plantava no quintal, tinha cebolinha, tinha algumas coisas. E então, a gente às vezes pensa, né? Não tem nada, tinha o suficiente. Deus usa o que temos nas mãos. O que você tem em casa? O que você tem em casa? Deus usa o que temos nas mãos. Às vezes são os nossos dons que a gente acha que é tão pequeno. Deus usa ele. Deus capacita, Deus aperfeiçoa, Deus transforma. Quando nós colocamos nas mãos de Deus, é Deus que faz a multiplicação, né? É Deus que faz a obra. Quando a gente, de forma bem humilde, a gente se entrega a Deus. E aí eu volto para esse texto, né, de mostrar que no primeiro momento a viúva foca naquilo que não tinha, mas depois ela percebeu que o pouco que ela tinha foi muito para Deus, porque Deus transformou o pouco em muito. E aí, gente, lembrando de outras passagens da Bíblia que fala o que você tem na mão, né? Lembra de Moisés diante do Mar Vermelho e do faraó atrás, né? Do exército de faraó atrás, para querer dizimar o povo de Israel. Moisés clama a Deus e Deus fala assim: o que você tem na mão? Moisés tinha o quê? Tinha um cajado, né? E Deus fala: toca com o cajado na água, no Mar Vermelho. E Moisés tocou e o mar se abriu. Quantas vezes Deus pede exatamente aquilo que nós temos? Esse mesmo cajado foi objeto de tocar no deserto, em rocha, em pedra, para abrir a água, para ver a água. São bênçãos nas mãos de Deus aquilo que nós temos. Porque o milagre, ele vem da fé. O milagre acontece na fé que nós temos em Deus. Quando nós cremos de todo o coração, o impossível acontece. Coisas que a gente jamais imaginava acontece porque a gente acredita. E Deus não deixa aqueles que confiam nele envergonhados. A quantidade de vasilhas também dependia da fé daquela viúva. A quantidade de vasilhas dependia do tamanho da sua fé. Então, aí eu venho para que a gente possa pensar qual é o tamanho da sua fé. Então, qual é o tamanho da sua fé? E a tua fé vai determinar o que Deus quer te dar também nessa noite, na nossa vida. O que nós temos de pedido para Deus. Vamos entregar nas mãos dele e vamos confiar que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus, se for para a honra e glória do seu nome. Bom, eu deixo agora um pouco livre para vocês poderem colocar as suas descobertas com esse texto, o que esse texto provocou, né, nessa meditação que nós fizemos, nessa abordagem. Se veio na tua mente, no teu coração também alguma mensagem, alguma fala que Deus também tocou, se você quiser falar, pode falar. Pode abrir o microfone. Noêmia, paz do Senhor Jesus. Paz, dona Sueli. Eu fiquei pensando aqui, como você disse, na hora da nossa luta, dificuldade, a gente só foca no que não tem, né? Mas eu fiquei pensando na vida dessa mulher. Ela tinha uma casa, tinha 2 filhos, tinha uma vizinhança boa, onde ela conseguiu pegar tantas vasilhas, né? Mas naquela hora da dificuldade, ela pensou que não tinha nada, não é mesmo? Aham. Eu, ainda lembrando da mensagem de terça-feira, como uma casinha, eu tenho os frutos do Espírito, né? Eu tenho a fé em Cristo Jesus, eu tenho bastante coisa. E a salvação, e a salvação no final da caminhada, né? Deus abençoe, foi muito bom. Amém, amém. Muito obrigada, dona Sueli,
Partilhe aí. Mais alguém? Eu fiquei pensando, quando você estava falando, que essa viúva, ela procurou o profeta, não foi? Uhum. Ela procurou o profeta, então eu fiquei pensando nisso, né? Às vezes tem algumas coisas na nossa vida que a gente não consegue ficar falando para muitas pessoas, e muitas das vezes nós precisamos de ajuda de alguém, né? E o que eu acho importante, assim, será que a gente encontra em alguém, né? No nosso pastor, na nossa pastora, em mim, em alguém do grupo, alguém de Deus, para confiar, para contar a nossa dor, nosso problema, e contar com ele, né? Para ter um momento de oração, de ter um momento de não sair falando, né, para as outras pessoas, porque às vezes a gente precisa sim falar com Deus diretamente, mas às vezes a gente precisa de alguém, alguém de Deus para nos ajudar em oração, em ânimo, né, uma palavra de ânimo, de esperança, para a gente se levantar. Eu falo isso porque às vezes a pessoa chega perto de mim, é interessante lá no consultório, às vezes a pessoa vai para arrumar o dente, mas ela fala da vida inteira, né? Então, às vezes a pessoa precisa falar e ter alguém para ouvir, né? E a gente do grupo, que a gente possa encontrar alguém aqui que possa partilhar, às vezes, conosco a nossa dor, a nossa deficiência, né? Um motivo difícil que a gente passa, que eu vejo Uhum. que um com o outro pode dar essa esperança que às vezes a gente precisa, né? Um ouvido, um abraço, Uhum. uma oração. Achei legal isso Uhum. também, que ela procurou o profeta de Deus, achei, né? Eu vejo assim que muitas vezes acontece, né? A gente nunca sabe a hora que Deus vai nos usar. Eu tenho feito muito isso, né? De ouvir as pessoas. E às vezes não são nem pessoas só da igreja, sabe? Às vezes são pessoas de outra igreja, mas está no nosso convívio, né? Está no nosso convívio. E está passando por luta e está também muito angustiada. E vez ou outra vem, né? Conversar e tudo. Hoje mesmo eu tive com alguém orando, né? Fiquei um bom tempo escutando e orientando também, porque a gente pede a Deus também, né? Para Deus estar cuidando e a gente também traz para nós, né, essa responsabilidade de orar, né? Hoje, por exemplo, depois da mensagem da manhã, mensagem pastoral, achei muito bonito que um membro, que nem é da igreja aqui, né, um casal, eles são de outra igreja luterana, mas mandou, assim, tanta coisa, sabe? De trazendo, assim, né, das dificuldades e das lutas. E eu achei isso interessante quando ele falou assim, nossa, falou sobre a oração, o poder da oração, né? E aí eu me lembrei também que eu já tinha preparado esse estudo, né? Que às vezes tem muita gente passando por muitas lutas ainda por conta da pandemia, muitas. E pessoas que estão, às vezes, numa situação difícil, talvez como essa viúva, e aí, às vezes, também estão se perguntando como vão sair desse lugar, entende? Então, hoje eu fiquei nisso, isso me tocou também, sabe? E pensar, né? Não é simples falar, vai tudo ser resolvido. Não, a gente não sabe a maneira de Deus agir, né? Mas eu creio, sabe, que hoje, né? Se a gente tem paz no coração, é porque Deus está trabalhando, apesar das lutas, né? Apesar das dificuldades. Adélia, você queria falar? Eu vi que você desligou o microfone, mas... Sim, Noemi. Eu queria reforçar aqui dois itens aqui do texto que me chamou a atenção, como você pediu. A primeira foi o que Simone falou aí, né? Assim, eu acho que eu até anotei aqui a importância de
de você procurar um presbítero, assim como ela procurou um profeta, hoje a gente poderia falar um presbítero, um pastor, um padre, enfim. Uma Claro. pessoa que você sabe que está um pouco acima de você, porque às vezes no desespero, mesmo que você tenha orado a Deus, aí vem aquela ideia, né? Fala assim, eu podia procurar fulano, ou se você é temente a Deus, eu podia procurar o pastor. Então, eu acho que a gente não sabe, porque o texto é muito sucinto, né? Então, a gente não sabe. Mas, na prática, no dia a dia, eu entendo que pode ter acontecido isso, assim como acontece nos dias de hoje, com a gente mesmo, né? Uhum. E a segunda coisa é sobre essa questão de você fazer as duas perguntas. Quando você está de frente de uma pessoa, às vezes você até já sabe o que a pessoa quer, né? A pessoa começa a relatar um fato, você já imagina o que ela quer. Mas essa pergunta, o que você quer que eu faça, é muito importante a gente fazer a pergunta para a pessoa, para a gente também saber qual o seu limite. Às vezes você está pensando errado também, né? Que aquela pessoa está te procurando. Então, é bom realmente fazer essa pergunta. E sobre essa questão do que você tem em casa, eu sempre falo que a gente tem muito mais do que a gente precisa. A gente sempre tem muito mais do que a gente precisa. É verdade. E pelo texto aí, provavelmente essa viúva era uma pessoa realmente pobre, de escassez de coisas, até porque perdeu o esposo, então não tinha meios, né? Como você mesmo relatou, naquela época as viúvas passavam por muitas necessidades. E para a gente repensar isso, né? Tirar coisa do armário, tirar coisa que não usa, dar para a entidade, para quem te procura, te chama na porta, qualquer coisa. Ultimamente, eu estou criando o hábito de, por exemplo, já tem mais de 10 anos que eu separo meu lixo em casa. Eu separo lixo limpo, né, que a gente fala. Papelão, papel, plástico, tudo. E eu levo lá para a associação dos catadores. Então, quando eu tenho roupa, quando eu tenho sapato, eu já ponho lá dentro também, faço outra sacola e já mando. Porque se eles não precisarem, porque são várias famílias, vários catadores, eles se viram, eles passam para outros, porque eles já conhecem, sabe? E é uma forma de eu não ficar acumulando em casa. Eu vou guardar isso aqui para quando tiver um bazar lá na igreja ou em outro lugar, eu vou doar. Aí aquilo vai ficando lá dentro do guarda-roupa. Não, eu já mando logo, já despacho logo, porque eu sempre penso que quem está precisando, ele não pode esperar, como é o caso dessa viúva. Provavelmente ela não podia esperar, porque as coisas provavelmente estavam faltando dentro de casa, né? E outra coisa que me chamou a atenção, na verdade, eu acabei falando mais de duas, é a importância, quando você tem, eu vejo isso, uma prática que eu costumo fazer comigo, isso eu aprendi já há algum tempo, e eu acho que é bom. Tudo que você vai fazer, você não sai falando para tipo assim, né? Para todo mundo o que você vai fazer. Não tem necessidade. Depois que passar, que deu certo, daí sim, você fala. Porque quando você sai falando onde você vai, que horas, o que você vai fazer, qual é seu plano, aquilo tende a furar no meio, não sei. Parece Eu que também acho assim. coisa do maligno mesmo, sabe? Eu sempre penso isso. Eu também. E eu acho que, assim, uma coisa sábia também que o profeta falou, fecha a porta, ou seja, ele falou, fecha a porta e fica só... Era porque não era para falar para ninguém. Exatamente.
Não é? Não era para os vizinhos saber, não, vasilha que você não está precisando mais, vasilha vazia. Você me arruma? Arrumo. Então, conseguiu várias. Então, isso é uma prova, já desde aquela época, é uma profecia, assim, que eu acho que nos dias de hoje, as pessoas são, principalmente em rede social, as pessoas colocam até se vai ali na esquina comprar não sei o quê, se vai não sei na onde, sabe? Às vezes até fazer uma coisa importante, resolver um problema de família, mas tem que colocar lá. Então, assim, acaba tendo interferência do maligno e acaba podendo não dar certo, sabe? Então, eu vi também essa parte aí que eu considerei, assim, bem correta do profeta, porque é uma forma de falar, ó, fique em silêncio por enquanto, resolve isso, depois nós vamos para o próximo, né? Como se diz, uma coisa de cada vez. Então, eu achei isso. Muito obrigada, Adélia, muito obrigada mesmo. Muito boa a observação e reflexão. Eu também penso dessa forma. Algumas coisas assim que eu acho que a gente tem que fazer, a gente às vezes precisa orar primeiro, né? Colocar em oração e às vezes não divulgar aquilo que você falou, né? Às vezes você pode contar a bênção depois, mas antes vamos orar e pegar nas mãos de Deus, porque muitas coisas o maligno usa, até mesmo aquilo que nós falamos, né? Com pessoas, a questão da própria incredulidade, né? Que acaba de muitas vezes sendo. E se não for para a gente estar orando, né? Em favor daquilo, às vezes é melhor a gente ficar quieto, né? Orando também. E outra coisa assim que eu achei muito interessante, né, você falando também sobre a questão de procurar, né, pessoas, liderança na igreja, quando você está com problema. Se você não quer procurar o pastor, a pastora, você procura um membro, um presbítero, aquela pessoa que para você te passa confiança, né? Você sabe que o que você falar ali vai ficar ali, né? É uma das coisas assim que a gente precisa também trabalhar nessa questão da confidencialidade, né? Da gente poder ter mais alguém que vai pensar junto com a gente para nos ver, às vezes apontar uma luz, porque quando a gente está imerso numa dificuldade, num problema, às vezes a gente não consegue ver saídas. Mas quando a gente fala com alguém que tem o temor de Deus, o Espírito de Deus, né, é o Espírito Santo que vai estar orientando. E quando você falou ali, às vezes eu estou com um problema, mas lá no meu coração, Deus já me tocou para procurar fulano, vá. Eu sempre falo assim, se você sentiu no seu coração, depois de ter orado, e Deus colocou uma pessoa para você procurar, vá e procure, e fale. Eu acho que isso é muito importante, né? Tem uma música que fala que a minha cruz eu devo carregar, né? Mas eu preciso, para subir a montanha, eu preciso da ajuda do irmão na oração, né? E às vezes também na partilha, né? Você não vai estar sozinho. E eu acho isso muito importante, a gente aprender a compartilhar. Compartilhar, às vezes, as dores, mas também as vitórias, né? E saber o momento de calar e o momento de falar, né? Eu acho que isso é importante. Mais alguém? Eu acho que eu tenho que aprender algumas coisas ainda, porque eu não consigo ter segredos, né? E eu partilho tudo. Se eu estou feliz, eu estou feliz. Se eu estou brava, eu estou brava. Se eu estou triste, eu estou triste. Se eu vou fazer uma festa, é compartilhado. Se eu vou... É tudo compartilhado. Então, eu estou escutando a colega, eu acho que eu ainda tenho que aprender algumas coisas ainda. Mas eu queria fazer uma brincadeira. A Regina está ouvindo? Se ela estiver ouvindo, ela vai rir. Tá. Eu fui A Júlia, como sempre foi muito alérgica, então, quando ela era pequenininha, ela não podia comer nada que tivesse muito colorante, fala, não sei, aquelas coisas... Corante.
Corante, isso. Aí, bom, a minha casa sempre teve um departamento de besterol. A porta do armário tinha tudo que as crianças gostavam e que não podia. Então, tinha desde chocolate, bala, bolacha, pirulito, o que a molecada gostava tinha ali dentro daquele armário. Um dia eu fui na Regina, tomamos um café, daqui a pouco a Júlia vira para mim e fala assim, tia, posso ir na sua casa? Pode, Júlia. Por quê? Porque na minha casa não tem nada para comer. Até hoje a gente ri muito dela. Não tem nada para comer, querida? Então vamos com a tia, que lá você tem o que comer. A primeira coisa que ela fez quando chegou aqui foi abrir o armário e ficar olhando o que ela ia pegar de besteira para comer. Aí a minha irmã confirma aí para vocês, se ela quiser. Criança é bem assim mesmo. E quando a gente estava falando, eu lembrei da mulher que só tinha um pão, não foi? No Novo Testamento. Um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Não foi? E ela falou assim, me sirva, porque me veio muito essa na minha memória também. Mas é isso que eu queria compartilhar. Mas é isso mesmo, Foni. Obrigada por compartilhar. Essa viúva é a viúva de Sarepta. E o próprio Elias, né, é que multiplicou ali a farinha e também o azeite, né? E era uma viúva pagã, né? Ela não era do povo de Deus, não. Ela era uma viúva de Sarepta. Era de um... Nem, assim, ela conhecia um pouco a fama, né, do profeta por ter a questão de Deus, né? E ali ela também entrega, né? Eu acho isso muito lindo, que ela entrega primeiro um pouco que o profeta pede para ele, para depois fazer para o filho. Isso, gente, se chama fé, confiança, amor, né? Generosidade, de você repartir, né? Porque se vocês às vezes percebem, às vezes os mais pobres nos dão uma lição maior do mundo em termos de repartir. Repartir. Eles às vezes dividem, se eu tenho 2 feijão, eu divido um com o outro, né? Eu já fiz isso de entregar a cesta para alguém, onde a pessoa falou assim, pastora, você me deu 2 feijão, eu dei um para fulano que não tinha nenhum, entendeu? Com a minha vizinha que não tinha, né? Então, a gente às vezes pensa assim, nós às vezes pensamos, poxa, vou dar nada, porque vai me faltar lá na frente. Mas essa pessoa, pela questão da dor de saber a escassez, o que é não ter hoje o pão de cada dia, consegue repartir o pouco que tem. E aí é o que a gente percebe, né? Que Jesus fez o milagre dos 5 pães e os 2 peixes para alimentar mais de 5.000 pessoas. Então, novamente, a gente vai por aquilo que você tem, né? Jesus pergunta para os discípulos, o que tem aí para alimentar para esse povo? Jesus disse, Senhor, você está doido. Mais de 200 denários vai precisar para dar comida para essa multidão. Jesus, olha aí. E ele vai, só tem 2 peixes e 5 pães. Traz eles, é esse que eu quero. Veja só, se vocês olharem os evangelhos e na Bíblia, sempre está o pouco sendo multiplicado nas mãos de Deus. E ele sempre pede aquilo que nós temos. Não pensar no amanhã. Achei legal isso que a Adélia colocou, das roupas, do lixo, né? De ser assim, de ter essa consciência. Eu não faço isso, Adélia. Eu acho até vergonha, mas ainda não cheguei nesse nível. Mas eu acho muito legal ter essa consciência, né? Da roupa que não estou vestindo, então eu vou doar, né? Eu acho que a gente aprende muito uns com os outros. Nessa partilha aqui, ó, com vocês, né? Eu trouxe um pouco do meu conhecimento, daquilo que eu estudei, daquilo que eu orei pedindo a Deus, mas vocês trouxeram outras coisas que eu também aprendo e que eu também sou desafiada a fazer, né? É isso. Então, vamos encerrar com uma oração, pedindo a bênção de Deus também por todos nós. Nosso Pai querido, nós muito te louvamos e te agradecemos por esta noite,
por hoje podermos recomeçar com o nosso estudo bíblico. Muito obrigado, Senhor, por todas as pessoas que puderam comparecer, que esse texto possa nos motivar, Senhor, a colocar em prática na nossa fé diária, na nossa confiança em Ti, de que o Senhor não deixa faltar, mesmo que o que temos seja pouco, mas quando colocamos em Tuas mãos, o Senhor multiplica, o Senhor transforma, o Senhor realiza o milagre. Ajude, Senhor, a olhar sempre por nós e não achar que sempre temos pouco para ofertar, pouco para contribuir, seja na nossa igreja, seja com alguém que necessita do nosso trabalho, dos nossos recursos. Dá-nos sempre a graça de ter um coração generoso, um coração aberto, um coração que sabe administrar aquilo que o Senhor nos confiou. Porque tudo que temos é Teu, Senhor. E daquilo que é Teu, é o que nós podemos repartir um pouco com aqueles e aquelas que nada têm. Nós te pedimos que nos abençoe neste final de semana, no nosso caldo, no sábado, que Deus seja suficiente aquilo que fizermos para todas as pessoas que vão vir participar e que seja um momento de comunhão e alegria. Senhor, faça também a multiplicação ali, que nada possa faltar para ninguém. Em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém. Eu não sei se o Cláudio pôs para gravar. Você pôs, Cláudio? Ah, tá. Então, vamos tirar uma foto, né, gente? Se todos puderem abrir a câmera. Né? Ó, terminei antes das 8h30, viu, gente? Ah, Sibeli, você tá aí, mulher? Não te vi, não. Nem vi você entrar. Emily, olha só, muito bom. Nilene, tô vendo só a sua testa. Se você puder pôr um pouquinho mais para baixo, a câmera, isso. Klaus, tira para nós a foto. A Bélia saiu, peraí. Não, agora sim. Vamos lá. Gente, que bom, viu, Sibeli? Você falou que não podia hoje, né? Eu sei Cristina e deu certo. Seu microfone está fechado.